por aqui a gente segue o Agricultura BR, e agora para falar de mercado do gado gordo, também de gado magro e principalmente sobre essa ligeira redução nas escalas da indústria frigorífica que vimos agora recentemente e uma melhora na oferta pelo preço pago para boi gordo em algumas das principais praças brasileiras. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo com Isabela Cavalcante, que participa do Agricultura BR aqui no canal do Boi, ao vivo pela internet. Isabela, obrigado pela sua participação aqui no programa e eu quero saber de você como que o mercado neste momento reage, já que a gente estamos na segunda quinzena do mês de junho e aquele impacto melhor de escoamento de carne bovina que normalmente no mercado interno ocorre na primeira quinzena do mês, meio que já ficou para trás. Por outro lado, as exportações seguem com um ritmo muito acelerado. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Desculpa pela minha voz, uma gripe me pegou pesada essa última semana, mas vamos lá. Então, o que que a gente anda vendo, né? As exportações estão sustentando bem os preços, né? Na segunda semana de junho, a gente viu 53 mil toneladas de carne bovina in natura exportadas. Se a gente pegar o acumulado, a gente já tem um incremento no comparativo anual, então a gente está vindo aí de uma toada de recordes atrás de recordes mensais em relação às exportações. Então a demanda externa está muito firme, que está ajudando a sustentar os preços no mercado interno. As reduções de escalas a gente também vê muito por conta disso, por conta dessa demanda externa aquecida, mas a demanda interna, apesar da gente não ver ela tão consistente, para uma segunda quinzena, ela está sendo ela está bem ainda bem firme. A gente viu aí uma redução no atacado em relação ao traseiro, entretanto, a gente viu um incremento no dianteiro. Então, você vê um consumidor que ele está procurando, assim, por cortes mais baratos, mas não deixando de consumir a proteína bovina, o que a gente no mês passado não viu acontecendo. A gente normalmente vê o consumidor procurando por proteínas mais acessíveis, como frango, suíno, mas essa quinzena de junho a gente viu um consumidor procurando por cortes mais baratos e não deixando de lado a carne bovina. Então, a gente teve uma junção desses fatores do mercado interno ainda consistente, ainda firme, e um mercado externo extremamente aquecido, demanda chinesa em alta, mesmo com os Estados Unidos colocando um pouco o pé no freio, a gente ainda vê outros principais compradores bem animados, como o México aí, que foi o nosso terceiro principal destino no último mês. Então, o nosso mercado externo está sustentando bastante esses preços, fazendo com que as escalas que saíram de 10 dias úteis na média nacional, hoje a gente já vê aí em torno de 7 dias úteis. Você comentou a respeito do consumidor brasileiro, do consumo de carne bovina, né? Como é que tem se comportado, né? E a opção por continuar consumindo a proteína. E os estados, principalmente de São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo, está mais frio mesmo, né? Nós temos temperaturas mais baixas, o que mexe também com o consumo dos cortes, né? Aqueles cortes grill, que são para assar, por exemplo, eles continuam vendendo, mas aqueles cortes que são para cozimento, num volume muito maior, né? E esses cortes normalmente são de dianteiro. Isso também relaciona, principalmente por conta do grande consumidor, que é o estado de São Paulo? Sim, com certeza. A gente viu aí uma frente fria, né, severa, nas últimas semanas, então isso realmente pesou. Você viu, a gente conseguiu ver também um leve incremento na carne suína também, que o consumidor acaba preferindo nesse clima um pouco mais frio para fazer uma feijoada, os pratos mais quentes, né? Mas isso com certeza impactou sim, pela preferência do consumidor por dianteiros, né, para esses cortes para pratos quentes, não mais tanto para um churrasco, mas sim para outros pratos. Agora a gente tem um feriado, né, na quinta-feira, então talvez isso ainda acelere mais do que a gente já viu essa segunda quinzena, o consumo, né, de carne bovina, carne suína. Então a tendência é que os preços sigam firmes aí até o final do mês. Agora, mudando um pouco de assunto, mas não muito, que está muito relacionado, que a gente vai falar agora, a relação de trocas entre boi gordo e gado magro. Nós temos visto uma aceleração contínua
para essas categorias de gado de reposição, principalmente o bezerro, mas o boi magro também. E tem ficado um cenário no qual essa mercadoria está mais escassa, talvez um pouco mais rara, assim como está rara a oferta também de fêmeas para abate em boa parte das praças brasileiras. Em relação à capacidade, né, já que o boi gordo melhorou um pouquinho esse valor de arroba nas praças brasileiras, na relação de troca, como é que está esse cenário para quem precisa fazer a aquisição do gado magro e também pensando em quem tem um gado magro, como é que está o cenário de vendas para ele? Ainda é um bom momento para adquirir animais de reposição, mas já com um certo ponto, olhando para essa valorização contínua que a gente vê, tanto bezerro quanto boi magro, né? No último mês, a gente viu uma queda do boi gordo aí de 4% no comparativo mensal, enquanto o boi magro valorizou quase 2%. E esse último mês, na parcial de junho, a gente vê aí uma leve valorização do boi gordo, mas o boi magro continuando a valorizar. Então, a gente está precisando cada vez menos desse animal de reposição para adquirir uma cabeça do boi gordo, né? Ainda é um bom momento, a gente ainda vê os patamares, apesar desse animal de reposição do boi magro, a gente vê uma valorização, a gente ainda não vê uma valorização tão alta ao ponto de já ter ali, ao ponto de não ser um bom momento de adquirir esse animal, mas já para os produtores ficarem um ponto de atenção olhando aí para essa precificação, porque a relação de troca agora ela tende a cair um pouco, né, precisando de menos animais de reposição para adquirir um boi gordo que a gente viu. Isabela, para encerrarmos aqui a nossa conversa, quando a gente olha para o mercado futuro, quando olha ali para o painel da B3 e pensa principalmente nas negociações do último trimestre desse ano de 2025, como é que a gente pode interpretar hoje as negociações e o que esperar dessas negociações quando estivermos mais próximos do trimestre em que você tem realmente uma redução muito forte na oferta de gado pronto, gado terminado? Então, a B3 ela tá muito sensível, né. A gente vê aí ela muito, com as notícias que ocorrem, ela sobe muito, ela desce muito, mas agora a gente vê ali movimentos otimistas ali para o final do ano, até ali para esse trimestre. A gente já vê alguns contratos flertando novamente com os R$ 350 por arroba. Então a gente acredita que o mercado futuro está apostando aí nessa recuperação gradual da arroba, principalmente por uma diminuição de oferta de fêmeas nos abates a partir de agora ali no segundo semestre.